Hoje eu vou revelar uma grande paixão que eu tenho. Pois é, vou dizer pra você uma paixão antiga que eu tenho, sabe por quê? Por ônibus. Você vai saber como tudo começou e também o que é ser um busólogo. Então não perde esse vídeo que eu vou contar tudo sobre essa paixão que eu tenho por ônibus. Vem comigo! Olá, meus queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Sempre eu trago temas, passeios, vlogs, é um canal bem diversificado onde você, todo domingo, sempre tem uma novidade para você assistir, né? Independente seja passeio, vlog, algum tema específico, mas todo domingo às 5 horas eu trago aqui sempre um tema bem legal para você acompanhar. Então, se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, então dá esse voto de confiança, se inscreve no canal, é de graça e é um conteúdo muito legal para você acompanhar. Como iniciou a minha paixão por ônibus? Todos nós temos algum hobby. Por exemplo, tem gente que tem um hobby de tocar, tem gente que tem hobby de viajar, né? Tem gente que tem hobby de costurar ou outro tipo de hobby de colecionar, seja cartão, seja carro, seja qualquer outro tipo de objeto que você gosta e tem prazer e satisfação de fazer aquilo. No meu caso, né, desde criança, eu sempre tive uma admiração por ônibus. Pois é, gente, desde pequeno eu tinha essa admiração por ônibus. Tudo começou quando eu era muito criança, né, nos 5, 6 anos de idade. Eu, além do rádio, que eu sempre fui apaixonado pelo rádio, inclusive quem quiser saber a minha história com o rádio, tem um vídeo aqui no canal, vou até disponibilizar aqui no link, aqui em cima, no card, para você assistir como surgiu essa minha paixão, esse amor pelo rádio. Mas como toda criança, tem também as suas brincadeiras. E eu gostava muito, mas muito mesmo de ônibus. Sempre me chamou a atenção, gente, ônibus. Qualquer ônibus que eu via na rua que passava, eu ficava assim, ó, admirando, né? Eu ficava olhando. Até hoje, viu? Até hoje eu fico assim, prestando atenção na pintura, mas no decorrer do vídeo eu vou falar melhor para você. Quando eu era criança, você tá vendo que eu botei aqui na mesa essa garrafa e esse cubo de gelo como exemplo. Não era exatamente assim parecido, né? Mas quando eu era pequeno, o que é que eu fazia? Eu pegava os cubos de gelo da minha mãe, olha aí. Eu pegava os cubos de gelo da minha mãe, colocava pedrinhas para dizer o quê? Que o cubo de gelo era o ônibus e as pedrinhas eram os passageiros, né? Aí eu tirava da geladeira da minha mãe e eu fazia a minha linha de ônibus. Gente, eu pegava quase todos os cubos de gelo que a minha mãe tinha na geladeira. Aí eu ficava colocando as pedrinhas e eu ficava brincando no quintal como se eu fosse aquele motorista de ônibus, sabe, desde pequeno, né? Fazia as paradas, eu parava assim o ônibus nos locais assim do quintal para dizer que estava pegando os passageiros. Eu fazia toda uma brincadeira, toda uma dinâmica com os cubos de gelo. Aí quando a minha mãe se percebia assim, menino, cadê meus cubos de gelo? Menino, já tá brincando? Pois é, eu pegava os cubos de gelo da minha mãe para fazer essa brincadeira. Mas não era só um, dois, não, eram vários cubos de gelo. Gente, eu fazia uma fileira assim, eu botava linhas, dizendo que era uma linha tal, linha pro centro, linha tarará, tarará, tarará. E eu começava a brincar com os cubos de gelo da minha mãe. Quando não era cubo de gelo, o que é que eu pegava? Esse aqui é só como um exemplo, né? Uma garrafa. Eu vou colocar aqui no vídeo aquelas garrafas de vidro retornáveis, que eu pegava essas garrafas, quando não era o cubo de gelo, eu pegava as garrafas, o que é que eu fazia? Gente, eu transformava no ônibus. Aí eu começava a brincar. Eu passava, né, a minha infância toda ficava brincando de carrinho de ônibus, mas mais era ônibus. Aí eu fazia as linhas, os ônibus, quando não era o cubo de gelo, começava a brincava sozinho, né, mas eu me divertia com essa brincadeira. Aí, passando o tempo, quando eu tinha uns 10, 9 anos, eu ganhei da minha mãe uma miniatura de um ônibus. Não é esse, né? Porque esse aqui é atual, mas é só uma réplica, uma demonstração. Ela me deu um ônibus, né? Mais ou menos desse tamanho. Gente, eu me senti a melhor pessoa. Me lembro até hoje como era esse ônibus. Ele era de cor verde,
tinha as poltronazinhas, só não tinha os passageiros porque era fechado, né? Tinha toda a parte de questão de vidro, tinha a coisa do motorista que tinha lá, tinha um motorista dentro do ônibus. Eu ficava direto com essa miniatura de ônibus. Para onde eu ia, eu levava. Se eu ia para casa da minha avó, eu levava. Se eu ia para minha vizinha, eu levava. Se eu ia pro lado de fora, eu levava. Eu não me desgrudava do ônibus. Por quê? Porque sempre foi uma paixão que eu tive por ônibus. Sempre. Desde pequeno, sempre me despertou a atenção da questão do ônibus, da pintura do ônibus, dos pneus do ônibus e principalmente, sabe o que? Do motor do ônibus. Pois é, do motor do ônibus. Quando aquele ronco do motor, eu vou até colocar aqui na imagem um ônibus ligando o motor dele traseiro para você sentir como é um ronco de um motor de ônibus. Pois é, eu ficava assim, extasiado com aquele motor, com aquele ônibus, com aquele modelo. E para você ter ideia da minha paixão por ônibus, quando foi no ano de 2012, 2013, eu fui para Aracaju. Não é tão perto assim Fortaleza de Aracaju, né? Um chãozinho. Eu optei por ir de ônibus, passar 24 horas dentro do ônibus, do que pegar um avião. Falando nisso, eu nunca viajei de avião até hoje, acredita? No dia que eu viajar de avião, eu prometo que eu vou gravar um vlog aqui no canal para mostrar para você a minha reação embarcando, viajando de avião pela primeira vez. Me aguarde, vai acontecer esse vídeo ainda. Eu optei por ir de ônibus de Fortaleza para Aracaju. Olha, eu confesso a você que eu gostei, sabia? Gostei demais. Por mais que a viagem não é tão fácil assim, porque é 24 horas dentro de um ônibus, né? Mas tem gente que passa mais do que 24 horas, passa 3 dias. Para mim, eu fiquei no lucro. Passei só um dia. Eu saí de Fortaleza, era 8 horas da manhã de uma sexta e cheguei em Aracaju 8h30 da manhã de um sábado. Eu tive a oportunidade de conhecer por ônibus Caicó, no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, eu conheci também Patos. Pernambuco, eu conheci Garanhuns. Alagoas, eu tive a oportunidade de passar na ponte do Rio São Francisco, que foi algo assim inesquecível. Até hoje eu me lembro, aquele riozão, né, grande, e o ônibus passa na ponte mesmo do Rio São Francisco até chegar em Aracaju. Claro que teve outras cidades, eu não estou aqui me lembrando de todas as cidades que eu passei por ônibus, mas foi um chãozinho e foi bom. Tinha a troca de motorista, tinha também a questão da madrugada, que às vezes o motorista parava no posto para reabastecer, ou também tinha um embarque e desembarque, né? Às vezes ele ligava as luzes para o pessoal subir, para o pessoal, né, pegar as poltronas. Para você ter ideia, eu fui e voltei, né, para Fortaleza de ônibus, porque eu gosto demais. Tenho algumas curiosidades sobre mim, sobre ônibus. Quando eu vou viajar, eu tenho 2 poltronas favoritas. Na ida, eu gosto sempre de ir na esquerda, e a poltrona que eu gosto de andar normalmente no ônibus é a poltrona 21. E na volta eu gosto de ir no lado direito. E eu gosto de andar na poltrona 23. Então é a 21, que é aqui, bem no meio, ó, bem por aqui no meio, a 21. E a poltrona 23, que é a poltrona que normalmente, toda vez que eu viajo, seja para Carnaubal, né, que é mais longe, lá na Serra da Ibiapaba, eu sempre vou na ida na poltrona 21 e na poltrona 23. Dessa paixão, desse amor por ônibus, eu tive a oportunidade de três vezes participar de 3 encontros promovidos pela Expresso Guanabara, que foi o encontro de busólogos da Guanabara, que eles realizavam em parceria com um grupo que sempre tinha essa conexão com a Guanabara para promover esse encontro, e ainda tem anualmente, sempre tem esse encontro de busólogos, mas atualmente eu não participo mais. Mas
Eu participava o dia inteiro, gente, era o dia inteiro lá na Guanabara, onde você tinha palestras, mostrava a evolução da empresa, as empresas de ônibus antes da Guanabara assumir as linhas, tinham várias linhas mesmo. E, claro, o passeio na garagem, que era o momento assim mais especial, né, do dia do encontro, onde você ficava perto assim de todos os ônibus da Guanabara, na garagem mesmo, que você podia subir, podia olhar as poltronas, olhar os modelos, os vídeos. Tinha ônibus de tudo quanto era jeito, gente. Olha, para quem gosta de ônibus, para quem tem como hobby essa paixão por ônibus, né, o fato de você estar num encontro de busólogos era para mim realmente uma realização daquele momento, de uma paixão que eu sempre tive por ônibus. Existe um termo que é usado para aquelas pessoas que gostam, que admiram, que têm essa paixão, esse hobby por ônibus, que é busólogo. Tem vários vídeos no YouTube que falam sobre busologia, sobre busólogos. Não tem nada a ver sobre búzios, né? Já dando bem claro aqui, porque tem muita gente que confunde as coisas. É busólogo. Busólogo é aquela pessoa que tem essa admiração por todo esse universo do ônibus, pelos modelos, pelas marcas, né? Existem vários tipos de marcas de modelos de ônibus, pelo motor do ônibus, pelas pinturas dos ônibus. Busólogo é aquela pessoa que tem esse interesse por ônibus, que gosta de tirar foto de ônibus. Eu tinha muitas, mas muitas fotos de ônibus na minha galeria, no meu HD, mas infelizmente, o meu primeiro HD, ele queimou e eu perdi todas as minhas fotos que eu tinha dos ônibus que eu colecionava, né, das fotos, das empresas que eu tinha. Infelizmente, uma pena. Mas a gente sempre fica ali na internet procurando curiosidades. Eu gosto muito de me inscrever no YouTube em canais que falam sobre ônibus, né? Vários canais de ônibus eu sou inscrito. No Instagram, eu gosto muito também de seguir páginas que falam sobre os ônibus, sobre viagens, sobre modelos, sobre carros, né? Eu gosto muito desse universo do ônibus. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar em um dos últimos modelos de ônibus da Guanabara, da Buscar. Não tenho aqui, não me lembro o nome do modelo do ônibus em si, mas nesse dia até a minha irmã eu levei para ela ir comigo nessa viagem, né? Era selecionar as pessoas e eu fui, graças a Deus, eu consegui, né, estar nessa turma que viajou pela última vez nesse modelo do ônibus. Pena também que eu não tenho mais as fotos, eram muitas fotos que eu tinha de recordação, mas infelizmente eu não tenho mais. E como todo busólogo, sempre tem aquela empresa de ônibus que você fica admirando pela pintura, pelos modelos. Mas antes de eu falar, eu quero pedir para você, se você gosta de mim e se você gosta de acompanhar os conteúdos do canal, por favor, deixa o like. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e não deixa o like. Deixa o like no vídeo, não vai cair o seu dedo, pelo contrário, você vai me ajudar para que esse canal ele cresça mais no YouTube. Então aperta aí no botão de gostei, no joinha, no dedinho polegar, para me ajudar a crescer mais aqui na plataforma. A empresa de ônibus, que até hoje eu sou fã de carteirinha, infelizmente essa empresa ela descontinuou, ela não existe mais, devido ao processo de licitação que aconteceu no governo, era a empresa Ipu Brasília. Gente, eu sou apaixonado pelas pinturas dessa empresa. Sabe, o detalhe verde com amarelo, aquela tira assim verde do ônibus, aquele amarelo bonito do ônibus, sabe? Quando eu olhava o ônibus da Ipu Brasília, eu já desenhei, quando eu era criança, eu desenhava os ônibus da Ipu Brasília, né? Eu fazia pinturas com os ônibus da Ipu Brasília. Meu sonho era um dia eu ainda vou, eu tenho certos perfis que você manda confeccionar miniaturas. Um dia eu vou confeccionar uma miniatura da empresa Ipu Brasília e vou deixar sempre aqui nos meus vídeos para você acompanhar. E eu ficava assim encantado, né? Porque esse ônibus, ele fazia a linha Fortaleza-Carnaubal. Então eu sempre ia pela empresa Ipu Brasília, mas a pintura do ônibus, sabe, a viagem também, eu ficava assim extasiado. Já aconteceu situações que eu passei dentro do ônibus da Ipu Brasília, eu vou contar uma delas aqui para você, ó.
Uma vez eu era muito pequeno, né? Tava meu pai, eu e minha mãe no ônibus voltando. Ainda não era a pintura atual da Ipu Brasília. E na época, o ônibus da Ipu Brasília não tinha ar-condicionado e não tinha banheiro. Aí quando foi numa estrada, a gente estava voltando de Carnaubal. Aí quando foi ali no trecho de Irauçuba, chegando para Itapajé, gente, me deu uma dor de barriga horrível. E eu tava quase assim pra... Entendeu, né, a situação? Aí o que aconteceu? O motorista parou o ônibus no meio da estrada, meu pai desceu comigo e eu arriei a massa lá no meio do mato e o povo tudo assim... Gente, foi uma situação que até hoje eu me lembro, né? Nesse ônibus aí por Brasília, não tinha ar-condicionado na época, não tinha banheiro. Aí ele desceu, né? O ônibus parou, aí eu fiz as minhas necessidades no mato lá, né? Perto do ônibus, e o povo dentro da janela todo gritando. Foi uma situação bem complicada, viu? Mas eu sempre gostei, gente. Gente, é uma aventura. Pra quem gosta, é uma aventura imensa, assim, pra você viajar, pra você, sabe? É algo que eu não sei tanto explicar, sabe? Quando eu entro no ônibus, quando eu vejo aquela poltrona, aquela janela, aquelas cortinas. Tem muita gente que pergunta se eu tinha vontade de ser motorista de ônibus por conta da minha paixão por ônibus. A resposta é não, né? Eu nunca tive vontade de ser motorista de ônibus. Eu nem posso por conta do meu problema de vista, que depois em um vídeo eu vou explicar, né, qual é o problema de vista que eu tenho. É só mesmo a admiração que eu tenho, né, a paixão que eu tenho por ônibus, pelas pinturas, pelos modelos. Gente, é algo que sempre me desperta até hoje, né? Quando eu tô me deslocando, quando passo assim perto da rodoviária, teve até o vídeo que eu gravei na rodoviária que tem aqui no canal, você pode assistir. Quando naquele dia que eu fui gravar, gente, eu tava me realizando ali, sabe? Porque era um sonho, ó, de muitos anos gravar na rodoviária, sabe? Gravar, mostrar os ônibus, mostrar aquela rodoviária. Para mim, aquele vídeo para mim é muito especial, porque ali é um sonho, é uma realização que eu tive de já há um tempinho, que era gravar na rodoviária. Eu sou usuário de transporte coletivo, todo dia ando de ônibus, não acho ruim. A única coisa que eu acho ruim de transporte coletivo é a questão da lotação, né? Porque é algo muito complicado para passar. Toda manhã eu tenho sempre dificuldade para chegar até o final do ônibus, porque em Fortaleza a entrada do ônibus é na parte da frente e a saída é na parte de trás. É muito lotado o ônibus que eu pego em Fortaleza, que é o 680, que é o José Walter Papicu, é muito lotado ele. Tirando essa questão, né, do deslocamento, também do tempo de espera, porque demora muito pra gente, né, pegar um ônibus ou outro, a questão da demora. Mas eu gosto muito, né? Eu dou um bom valor. Pego meu fone de ouvido, vou escutando, sem medo de ser feliz, meus forrozinhos que eu gosto. E chego no meu trabalho alegre e satisfeito por mais um dia de trabalho, por mais um expediente que eu vou concluir. E você, tem algum hobby especial, alguma paixão que você tem? Seja colecionar cartão, ou hobby de instrumento, ou algum outro tipo de hobby específico que você gosta de fazer? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber. Se você assistiu até o final, você vai escrever no comentário a palavra busólogo, que é aquela pessoa que gosta de ônibus, que tem admiração, que gosta de colecionar fotos, né? Tem toda essa questão aí do universo do ônibus. E aqueles que participarem, claro, vai ganhar um coraçãozinho aqui do seu amigo Thiago. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva. Inscreva no canal, eu sempre trago muitas novidades aqui no YouTube. E ative o sininho na opção Todos. Verifique, para quem já é inscrito, se o sininho está na opção Todos, para que quando tiver um vídeo, o YouTube ele te avisa, olha, chegou um vídeo novo do Thiago, então coloca aí, vê, confere se está na opção Todos. Se tiver no personalizado, você troca para a opção Todos, para que você possa assistir todos os meus vídeos. Bem, é isso, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Hoje eu vou mostrar os bastidores, como foi a gravação para você. Quero só mandar um alô pro Lindenberg, ele é motorista de ônibus, eu prometi que eu ia mandar um alô para ele nesse vídeo. Um alô para você especial, Lindenberg. Ó, tá aqui concluída a gravação. Ó como é que é, eu separo as cadeiras, aqui as coisas, ó.
Tananã, tananã, a câmera que eu usei, ó. Agora é o momento de desmontar, de guardar e editar o vídeo. Agora eu vou para edição. Você já está vendo o vídeo editado, né? Porque já é o pós. Então é isso. Normalmente a minha rotina de gravação é essa. Muito obrigado a quem é inscrito aqui do canal e continue aqui, tá certo? Me dando essa força.